Boa tarde, pessoal. Dando sequência ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, iniciaremos hoje o capítulo 8, a China milenária. Então, depois de muito estudamos aqui a raça branca, né, que era dos ares do ambiente da Terra, está dizendo aqui, encontramos aqui a respeito, Emmanuel nos traz aqui para a gente, que uma das mais antigas evolutivo do globo que nós tivemos encontrava-se na China. E eu trouxe então para a gente ver por que isso aí. Então, os 4 povos eram uns e aqui já estava aqui na época a China. Aí nós vamos chegar naquele ponto que vamos falar daqui a pouco sobre a raça amarela, então, para ilustrar isso que Emmanuel fala muito pouquinho aqui a respeito da China. Nós vamos englobar a raça amarela para a gente, a título de cultura, para a gente entender também isso aí, né? Então, no Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, no item 14, lá em 1863, que foi essa prova aqui, essa comunicação de Santo Agostinho, em 1862, dizia que na Terra havia 3 grupos de espíritos. 3 grupos, está aqui no Evangelho. Os que sempre vieram aqui e ainda eram primitivos, bem primitivos, na infância. Os que sempre vieram aqui já apresentavam alguma evolução. Dentre aqueles primitivos, devagarzinho, uns já evoluíam mais que os outros, as tribos lá. E os estrangeiros, provenientes de outros mundos. Aí a gente já começa a entender. Ele quer dizer isso aqui, que a expiação não é para os habitantes daqui. Na realidade, a expiação é os que estão chegando de cá para cá. Quer ver? Olha que interessante. E nós já estudamos esse evangelho há quanto tempo, hein, Marina? E voltava. Estudamos. Olha para vocês verem. Como é importante a gente estudar, sempre estudando. Veja aqui, ó. O item 14. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para ir enviados em expiação. As raças chamais selvagens, é o que eu disse aqui, são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação. Aqueles que... Recém-criados. Recém-criados. Entraram no reino nominal, quer dizer, começaram a fazer escolha, a aprender a fazer escolha, nativos. Aquele que veio da evolução, que nós já estudamos lá na Gênese, naquele momento que foi dado o start neles, eles começaram a receber o sopro divino, eu gosto de falar isso. O sopro divino deu, e eles começaram já a pensar e a fazer as primeiras escolhas, né? E se desenvolvem em contato com espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Tem índios, por exemplo, de uma região que é mais desenvolvida que a do outro. Uns ainda estão sendo lá antropófagos, por exemplo. Outros já não têm essa idade. Então já estava o caminho evolutivo. Quer dizer, desde que foram criados, na realidade, sempre houveram aqueles que adiantavam mais um pouquinho que os outros. Que já tinham aptidão de voltar, de melhorar um pouquinho mais. De entender certas coisas, certas nuances que outros não entendiam. Então a evolução é constante e não é homogênea, ao mesmo tempo para todo mundo. Não é. Cada um tem o seu estágio, a sua dificuldade. Todo mundo. Todos. Exatamente. Estão aí, então, algumas sortes as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Marcaram o passo. Quantos milhões de anos, desde o Pithecanthropus erectus lá, né? Mas milhões de anos. Aqui fala seculares, mas foram milhões, até que chegaram os outros. Aí, os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos
em razão da sua obstinação no mal e porque eram uma causa de perturbação aos bons. É o que está acontecendo na Terra. Perturbação. Foram relegados e saíram. Então, aí que a gente vai entender que a colonização da Terra, então, podemos dizer, por assim dizer, não começou só ou a partir de Capela. Entenderam? Já entende para que não só o sistema de Capela supriu a Terra de espíritos. Não. Aqui para uns, é o que eu disse aqui, para alguns a Terra é um hospital, para outros uma penitenciária e para outros uma escola, dependendo do grau evolutivo das pessoas, não é verdade? Então que a raça amarela teve sua origem em outra parte, pelos traços especiais que eles têm, é diferente de tudo. O olho, a cor, tudo é diferente. Então, é de outros orbes que vieram para cá, em algum momento que não sabemos e não tem ainda uma explicação. Fala-se muito da Lemúria, da Atlântida, quando estava tudo junto, que eram povos desenvolvidos, que foram de outros orbes que vieram e que de repente desandaram tudo. Então, muitos tratam disso aí a respeito, né? Lembra também, lembra, os traços. Muitos. Então, são especiais, tradições religiosas diferentes da China, forma especial de registrar as palavras, diferente dos árabes, dos gregos e dos judeus, né? Certamente, iniciaram a sua evolução, a raça amarela, em outro orbe, em outro mundo, lógico, e foram trazidos para cá. Formados, isso justificaria essa cultura tão diferente das demais, totalmente diferente, a cultura chinesa. Então vamos começar a estudar então a China milenar, para a gente ver. O que nós podemos dizer? Que a civilização chinesa, inegavelmente, é muito anterior à civilização egípcia, à indiana, à ariana e o povo hebreu. Muito anterior, formadas, essas últimas foram formadas pelos que vieram de Capela, certo? E que trouxeram a raça branca. Quem trouxe a raça branca foram os remanescentes de Capela. A raça amarela não veio de Capela. A gente entende, datando aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Enquanto que a civilização egípcia, nós já vimos aqui, era de 3.200, 1.800 anos após os chineses. Quer dizer, eles chegaram aqui quase 2.000 anos antes deles, antes de Capela. Agora, houveram as transformações do globo, que nós vimos, né? Mexendo tudo, e separaram os continentes. E quem garante que não são remanescentes também? Que era tudo junto, agrupado, de repente as coisas aconteceram. Então tem coisas que talvez ainda a gente não tem tanta capacidade ainda de entender, ou ainda não foi aberto o livro mostrando tudo aquilo para não bagunçar mais a cabeça da gente, né? Como as pirâmides, né? Tem muita coisa que sai teorias fantásticas aí, mas tudo a gente tem dúvida que pode ser ou não pode, mas a gente fica na interrogação, né? Então a China é habitada pela raça amarela, assim como Japão, Coreias, a Mongólia, raças amarelas. Então é uma raça específica. E podemos dizer que as civilizações da raça amarela são as mais antigas do planeta. A gente fala que a China é insular, ou seja, fechada, mas o Japão também era. É uma ilha, né? Ilha. E eram antagônicos, japoneses e chineses e coreanos são inimigos entre si. Tudo leva a crer, por dedução, que vieram também exilados de um outro orbe, colocados aqui em algum momento, já com essas separações que se mantiveram por muito tempo.
Porque esses antagonismos Já vieram com eles. já vêm dentro de cada um deles, né? Das reminiscências das suas vidas. Pode ser isso também. Né? Então é interessante saber isso aí. Nós não sabemos de onde vieram, de que planeta vieram. Ainda não sabemos. Eu nunca tinha pensado como eles vindo de outro lugar pelas características deles, né? Física deles. Nunca tinha pensado. Porque é algo que não tem explicação. Da civilização da Terra não tem como. Se fosse só os nativos daqui. É porque são características concentradas nesses lugares. Sim, né? Não acontece porque onde. começou na África. A mãe África, que foi da evolução, no primeiro ser racional, foi na África. Na África, não tenha dúvida disso, nós já estudamos isso aqui. A mãe África começou ali. E ficou dessa aqui. Então, quem trouxe a raça branca foram os capelinos. A raça amarela também foram de onde? E a África Sabia? é a raça negra. Que também Raça negra, sabe. é. Por quê? Exatamente pelo clima, a própria preservação do corpo precisava de uma pele mais forte. Será que os negros são nativos? A maioria são. São o quê? Nativos daqui. Mas pode ter sido alguma miscigenação também, né? Pode ter havido. Ainda não. Fala-se que o início de toda a civilização foi na África. É, porque pela cor assim, de pele, né, poderia explicar pela questão do sol, Sol, né? é. Do clima. A ciência explica a África, o negro ter nascido na África. A ciência explica. Mas a ciência não explica uma série de coisas, isso tudo também, que nem a espiritualidade, o espiritismo explica. São incógnitas. Tem coisa que ainda nós não estamos acho que nós não temos a capacidade ainda de ver a coisa bem, sem fantasiar ou sem puxar, né? Então, espiritualmente preparado. Não é relevante. No momento, você falou a palavra certa. O que é relevante para nós? É o tal negócio que o pessoal fica brigando. O Jesus tinha corpo fluídico. Tinha ou não tinha? O que vai interessar para nós isso? Não. Jesus era negro? Era amarelo ou era branco? Isso. E daí? Jesus era branco ou negro? É um absurdo. Tudo isso é. A gênero, outro fala que a virgindade de Maria é uma coisa que... Agora, o que interessa para nós? Nós vamos saber isso um dia, lá na frente. Lá bem lá na frente nós vamos saber. Mas agora a relevância é a transformação moral, não adianta. É pegar o básico nosso aqui, que é o exemplo do Cristo, para a gente evoluir e conhecer, realmente nos conhecermos mais, né? É aí que funciona a coisa, senão complica. Você vê, hoje a gente tem essa limitação ainda. Voltar lá atrás, como foi colocado, se era isso ou se não era aquilo, já era mais complicado. Ainda hoje ainda está complicado para a gente. Então, até imagina. Mas se a gente voltar lá para trás, quanta coisa que a gente já absorveu, como você disse, lá na frente a gente vai ver e a gente vai entender. Exatamente. Hoje a gente está podendo compreender coisas que lá eles não compreendiam. Então esse degrau já está um pouquinho acima. Não, é um exemplo claro e objetivo. Você chega numa tribo que não existe nada, nunca viu ninguém. Você chega com um aparelho desse lá, vão pensar que você é um Deus. Vou mostrar para o seu negócio aqui, ó. Aprisiona a gente. Não. Acende a lanterna. Pronto. É igual para explicar a questão da previsão do futuro do homem que está na montanha e aquele que vem lá de baixo. É lógico, a visão é outra. A gente, como se a gente estivesse em cima e eles lá embaixo. Exatamente, a visão é restrita quem tem no sopé da montanha. E a Austrália, por exemplo, é um continente super desenvolvido. Tem raças aborígenes ainda em determinado ponto na Austrália. São bem atrasados. Primitivíssimos. Em costumes, em tudo. Então, e os chineses também trouxeram as lembranças do seu mundo também. Mas, aí entra a história. Jesus já sabia, lógico. Ele já foi o responsável também. Já havia trazido a primeira leva, foi ele que trouxe também. Lógico. É dedução lógica, não é? Não é ele que criou o habitat
Sim. para o ser humano? Desde a primeira poeira que juntou? Então, Colocar. exatamente, exatamente. Então, o que vocês estão precisando? Ó, tem uma fazendinha ajeitada para vocês lá. Baratinho, terra boa. Vamos para lá. Depois vocês ficam um tempo lá, produzem, depois vocês voltam para casa. É isso aí. E aí, foi seguindo, né? Obrigado. Então, gente, o que mais nós podemos dizer da chinesa? Eram espíritos muito valorosos. Olha, gente, vamos ver as muralhas da China. Que coisa fantástica. A gente fala muito de pirâmides, mas as muralhas também. Pelo amor de Deus. É coisas que não tem como explicação. Quase 2.000 quilômetros. Aqueles achados que foram no começo do século que a gente está vivendo, aquelas esculturas dos guerreiros lá na... de barroco, né? Barroco não, de terracota. Isso, foi o exército inteirinho montado lá debaixo. Em terracota. Até hoje não se sabe precisar. Então, quando chegaram os espíritos de capela, aqui, a China já contava com uma civilização regular e organizada. Organizadíssima. A China, com seus costumes, numa boa. Oferecendo tipos mais homogêneos do planeta. Já produziam tradições que já passavam de gerações em gerações. A cultura chinesa é fantástica, gente. Está atrapalhando. Deixa aqui. Tem as porcelanas famosas. Porcelana, dinastia Ming, né? Famosa, né? Quem tem uma série muito boa na Netflix, chama Marco Polo. Quem assistiu, eu já assisti, muito boa. Não sei se ainda está no catálogo, porque é muito boa. Contra a invasão da China pelo Gengis Khan. Muito interessante esse costume, muito bem filmada, maravilha. Então, observando suas tradições, seus costumes, notamos a grande diferença entre as raças, como traços da fisionomia, totalmente diferente. Tipos físicos, escrita e alimentação. Totalmente diferente, né? Por isso nasceu das lembranças dos espíritos que vieram para formar a raça amarela. Então, em algum momento eles trouxeram isso aí. Pode levarmos a crer que era um mundo muito avançado também, lógico. Se for degradado de lá, que chegou num ponto também como capela, que ia evoluir e eles precisavam. Agora, como todos os mundos são habitados, nós aprendemos aqui no Evangelho, todos. Agora, habitados com que tipo de pessoas? Igual nós? Nem necessariamente não. Precisando de ar? Necessariamente não. Cada um com a sua peculiaridade. É isso que vem essa diversidade. Que nós somos, então, um pontinho a mais. Existem outros mundos com o mesmo tipo nosso físico? Lógico, deve existir. Planetas irmãos nossos? Tem. E outros são... Só na Via Láctea, gente, são 200 bilhões ou mais de sóis, fora os planetas. Aí a gente tem... A gente fica... Sabe o que eu gosto de falar sempre isso aqui? Para a gente baixar a bola. Se achar. Achar que nós somos a cocada, a cerejinha do bolo, que aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, que o Deus é só nosso, que Ele é bravo, que Ele tem que perdoar, que Ele castiga. A maioria ainda pensa nisso. E aí? Como ficamos? Não é verdade? Então, esses espíritos da China, que formaram a raça amarela, a exemplo dos indianos e dos hebreus, não confraternizaram com outras raças. Eles não se misturavam. Não se misturavam. Era só entre eles.
Por isso que foi mantendo isolada. Por antes milhares de anos, fechada. Como era muito grande, né? Eles tinham tudo, faziam tudo que eles tinham, precisavam, eles tinham. Alimentação. Eles eram autossuficientes. Autossuficientes. Então, mas isso aí foi escolha deles. Eles não nenhum deles veio, nenhum povo, gente, a gente tem que observar isso. Nenhum povo veio com esse objetivo. Vieram exatamente para se misturarem. Então, vamos dizer, de um certo modo, eles não cumpriram a missão deles aqui. Exatamente, eles usaram do livre-arbítrio. Não, vamos nos fechar. Como os judeus até hoje estão abrindo já devagarzinho, né? Mas se fecharam. Então é interessante a gente saber isso aí. E hoje a gente vive o fenômeno da globalização, né? Mas isso aí é algo inexorável. Não vamos escapar. Vai acontecer, né? Vai ter que. Uma que tem a lei de causa e efeito. Os dominadores de outrora vão ter que receber os dominados nos seus países. Está acontecendo na Europa. A Europa não dominou toda a África, a Ásia, quase toda. Chegou o ponto, agora... Está sendo invadida pelos outros. Invadida não, estão vindo o que é de direito deles também, né? Na realidade, a França, por exemplo, a França, a Inglaterra, foram os colonizadores, né? A Espanha, Portugal. Né? Então agora é lei de causa e efeito, não tem como escapar isso. Então, falando de Marco Polo, que foi um dos bravadores da China, que foi mostrar isso já no ano de 1254, né? Ele nasceu em 1254. Ele foi mercador e explorador. Então, as aventuras de Marco Polo. Então, ele foi um dos primeiros a percorrer a Rota da Seda. Porque desde a época a seda já era a mais famosa produto da China. A seda. Que é um fio natural, né? Não é sintético. Hoje eles fazem o sintético tal qual, né? O chinês, né? É. E ele conheceu a corte do rei mongol Kublai Khan, neto do poderoso Gengis Khan, né? Que foi um conquistador e imperador mongol. Quer dizer... Gengis Khan, o nome dele é Temujin. É. O nome de nascença. Nascença. Depois que ele subiu ao trono dele. Isso. Então Gengis Khan foi um grande estrategista. Venceu a grande muralha, ele conseguiu furar, romper a muralha e invadir. Raça amarela, mongol, da Mongólia, da mesma raça. Então eu falo para vocês, os antagonismos vieram de trás, de longe, né? Que foi construída ao longo de aproximadamente 2 milênios, demorou para ser construída a grande muralha. Não é mole? Aqui a rodovia, com 2 anos, não vai acabar esse negócio nunca. Ai, Jesus, a construção começou no ano 220 a.C. Gente, a muralha? É. E terminou na dinastia Ming, no século XV. Até no século XV, no ano 1400, ainda está sendo construído. Se fosse no Brasil, tinha virado uma obra sem terminar. Ah, não terminaria até hoje. Com todo respeito, a Santuário de Aparecida, desde quando fundou, está em É uma obra interminável. O médico não pode dar o remédio para curar, né? Tem que dar para aliviar, né? Porque senão perde o paciente, né? Então, a função da Grande Muralha é a defensiva, né? E hoje é um símbolo da China. E eu sonho um dia conhecer. Eu não vou conhecer nessa, né? Só em sonho, né? Que eu acho muito bonita, gente. Os filmes que são filmados lá, e pegam as partes que a China deixa filmar, é uma coisa fantástica do mundo. Eu tenho uma amiga que viaja muito, etc e tal, e ela me contou o seguinte, que anda lá em cima da muralha e tal, um determinado trecho, né, para turista, nós, e que você anda de banda, o terreno, o piso é reto, mas a pessoa anda inclinada. Por quê? Não consegue, não tem explicação. Que coisa interessante, gente. É inclinado, é. Olhando é reto. Se vendo é reto. Assim dizem. Sim. E a pessoa anda tombada. Será que eu bebi alguma coisa, né? E é uma construção que é vista da Lua. essa mesmo, a maior.
A maior vista da Lua. Sua extensão é de 21.196 quilômetros. Quanto? 21.196 quilômetros. Meu Deus, 21.000 quilômetros. Com 7 metros de altura. É muito grande. Então o Gengis Khan conseguiu romper e entrou lá. A China tem 20 territórios com 20 milhões de quilômetros quadrados que ele conquistou na época. Então, a título de curiosidade, a gente saber também, nós estamos falando da China, as invenções da China. Por isso que eu falo que trouxeram uma bagagem muito grande de outros, de onde vieram os espíritos, né? Papel e imprensa. O primeiro livro impresso da China foi na data de o ano 868, depois de Cristo, né? Papel moeda foi o primeiro. Macarrão foi descoberto 4.000 anos antes de Cristo, que delícia. Seda. Sabe como é que era feito sorvete? Da neve. Neve com suco de fruta e mel. Primeiro sorvete. Aquela raspadinha. É raspadinha, né? E a Itália levou a fama da massa. É. O sorvete, 3.000 anos antes de Cristo. Que coisa, gente. O mel, o suco de fruta, punha na neve e estava pronto. Muito legal, viu? E a grande pólvora, né? E a pólvora também, invenção deles, né? Então, gente, essa era a China. O que mais que o livro fala para nós aqui? Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilenário. E esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos. Isso é um fato que nós estamos vendo. Sempre foi igualmente acompanhado da sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. Como estagnados em que sentido? Porque eles vieram com o objetivo de evolução moral e se fecharam. Então ficou estagnado só na região deles ali. Então hoje já muda muito. Por exemplo, ainda o governo é um governo totalitário, a gente sabemos, mas não perde para nenhum capitalista. É um capitalismo de Estado. E a evolução tecnológica? Exatamente. Eu ia perguntar isso, porque assim, apesar deles não terem se misturado, mas com todo esse conhecimento que eles trouxeram, essas invenções, eles também contribuíram para a Muito, evolução. lógico. Não, e hoje os produtos dele Não, eles dominam está o no mundo mercado. inteiro. Nós temos um banco chinês aqui em Pouso Alegre, vocês sabiam? Um banco de negócios daquela empresa que faz máquina aqui. Criou-se um banco que a sede é em Pouso Alegre, que financia as máquinas, faz tudo aí. XCMG. Banco. Acho que é o único que tem fora da China, não é? O único. E sediado em Pouso Alegre. Ele financia para as empresas que são máquinas caríssimas, né? E até a empresa deles é fechada, né? Porque eu não conheço ninguém que trabalha no XMG. Não sei que jeito que Eu acho que vieram muitos trabalhadores da China, mas emprega também brasileiros. Inclusive o diretor no Brasil, aqui, é brasileiro. Né? Pelo menos diz que é diretor. Então, mas mão de obra de Pouso Alegre tem? Tem. Não muito, mas tem. Porque é altamente robotizada. A maioria dos brasileiros que foram, eles fizeram, estagiaram lá na China, da volta. E a maioria foi dispensada depois, é minoria que permaneceu. Só alguns que são em cargos específicos. É isso falando em estados, né? Agora, de cada 10 comércios, acho que 9,9 é chinês espalhado. Então essa abertura que a China deu, então, o mundo,
alcançou o mundo inteiro. Mas isso a partir dos anos 50. Não, muito mais para cá. Não, mais novo, é de Xu Enlai, Ah, sim. que abriu para o mundo. Eu estou falando da parte de tecnologia. Ah, não, também. Essa coisa toda dos anos 50 para cá. Não, mas na era bem chucra ainda. O boom da China foi exatamente de 70 para cá. Sim. Ah, sim. Aí a tecnologia e os produtos, comprava um carro, levava um carro americano, desmontava tudo, peça por peça, fazia, o que poder fazer mais barato, fazia. É coisa de Sabe, chinês. Vai, Vitória. um exemplo pequeno, mas bem fácil de compreensão. A fábrica da Estrela, aqui no Brasil, que fazia brinquedos, né? Um brinquedinho custava uma fortuna. Aí eles começaram a entrar no mercado, produzir um brinquedo semelhante àquele, e às vezes até melhor e baratinho, acessível. Popular. Quebrou a estrela. Quebrou. Isso aconteceu. Então, E houve há uns anos atrás, não sei há quanto tempo, o preconceito nosso brasileiro contra a China. Aí diz, isso aqui eu não quero, não é chinês. Hoje, na verdade, não falava chinês, falava que era do Paraguai, mas era de China. mas sabe por quê? Porque começaram fazendo imitações ruins no começo. Hoje, o iPhone é feito na China. Hoje é criado, hoje eles são made in China. Né? iPhone. A Samsung e LG é na Coreia. A raça amarela. E os veículos, Tudo. as grandes fábricas de veículos estão lá. É China, Coreia e Japão. Agora, você vê a potencialidade dessa raça dentro, isso é uma coisa... Não. Quanto ao trabalho, gente, é impressionante. E eles gostam de coisa compactada. Bem... Trabalham mesmo. Trabalham. Então, se abriram agora, ainda é um governo duro. Que a tendência também, lógico, nós sabemos, se abrir e abrir. Não tenha dúvida disso. Isso aí é um fato. Faz parte. Porque lá ainda é muito rígido as coisas lá, né? Quem é inimigo do regime são prisão perpétua, pena de morte lá. E lá o fiscal do governo lá é o próprio vizinho do vizinho. O vizinho do vizinho é o fiscal do governo, porque se um faz, o outro não fizer, tudo, então eles têm essa. Então um outro vigia, você não vigia, o outro vigia. E lá, além, logicamente, do sistema deles. é complicado. Mas tudo evolui. Então, na parte tecnológica, a evolução foi fantástica, né? Muito. Então, nós vamos ver o segundo tópico, que é a cristalização das ideias chinesas. Vocês têm mais alguma dúvida sobre a China que a gente falou, essas curiosidades que nós vimos? Ou tá legal? A disciplina chinesa, vamos dizer assim, que é... Não, oriental, podemos uma dizer. criança lá com 5 anos de idade já tem matéria que a gente vai ver aqui no nosso do currículo escolar, que já é de colegial, lá eles com 4, 5 anos eles já fazem. Mas isso é típico da rata amarela. A Coreia estava atrasada. Em 20 anos ela deu um salto na educação que... Mas também tem a contrapartida do país que tem um grande índice de suicídio de jovens também. Tem. Mas isso é um fato. É aí que entra... Escandinávia também, Suécia. Mas o que é isso? Aí é a falta da religiosidade também. Não é religião, religiosidade. Não tem aquela coisa que se apega à espiritualidade. Esse é o grande problema. Então, os que serão degradados aqui não são só aqueles ruins, não. São aqueles que não se adaptaram nas melhoras que precisa fazer também. Então, não adianta. Porque você se propõe uma na reencarnação, você volta. Mas você chega aqui e fala assim, eu não vou fazer não. Fica parado. E fica. Você perde totalmente. Então, você vem uma, não faz nada. Não evolui nada. Vem duas, não faz. Você, não pode ser morno. Tem que ser quente ou frio. O morno, você é morno, então você vai ter que esquentar ou esfriar. Você volta para aprender, para você esquentar, você vai esfriar. Senão não tem jeito. É assim que funciona. Então, o isolamento, né, que a China, né, optou, né, foi uma opção deles de ficar fechada, de certa forma, foi um pouco prejudicial para a sua civilização e para o seu progresso. É lógico, que você não tem... Quanta coisa a gente aprende com quem chega de fora, com outras ideias. Uma empresa familiar, por exemplo, que chega aqui, uma visão. Chega um cara que
tem uma outra visão de outro país que vem para cá e mostra, por que você não faz assim, assim, assim? E a pessoa aceita e modifica e vai. Então, esse isolamento em si é prejudicial. Então, por quê? Porque o progresso depende dessas trocas, não só de mercadorias, mas troca de pessoas, de ideias, de experiências. Isso é muito importante, né? Então, as leis do universo dizem que nós temos que ter esse intercâmbio entre todos os povos. Faz parte do quê? Da humanidade. A humanidade. Exatamente. Ninguém vive sozinho. Nós sempre nem progride. Sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Então isso aí é fundamental para a gente. Isso aí. Então sofreram muito. Teve ditaduras horríveis. Mao Tse Tung matou quase 100 milhões de pessoas. Outros ditadores lá, o Pol Pot lá, foram mais 6 milhões de pessoas sacrificadas. Então a raça amarela também teve muita briga entre eles, complicado. Então a gente vai vendo que devagarzinho as coisas estão acontecendo. Veja bem, nós não fomos criados simples e ignorantes, todos nós, para progredirmos juntos. Esse foi o objetivo, vamos progredir junto. Como? Trocando experiências. É isso que é importante. Eu sei uma coisa, você sabe outra. Eu ensino, é lógico, eu te ensino o que eu sei, você me ensina o que você sabe. E aí, vamos agregando. E esse é o objetivo, que tem que ser. Então, toda essa sociedade que se fecha, ela se retrai. Ela se complica, porque fica difícil. E o problema do poder é que o poder escraviza. Então, quando um ditador ele chega, ele quer se dane o país, ele quer ele ter. Mandar. O povo não tem que ser fiel a ele, a figura dele. Não existe isso, gente. É aí que complica. E vai escravizando o povo. Um tipo de escravidão moral que está tendo atualmente, né? Mas que vai acabar também, não tenha dúvida disso. O que Emmanuel diz a respeito disso? Emmanuel diz, a existência, olha que coisa bonita, Emmanuel sempre é sábio, é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Vamos subir juntos. Por isso que eu gosto sempre de citar alguém que acompanha minhas palestras, desde 25 anos atrás, eu sempre falo, sempre que alguém nos dê uma mão para subir uma escada, põe a sua para trás e pega a outra também. Porque vale a pena. Porque essa pegada de mão aqui atrás não quer dizer nada, não quer dizer que você vai empurrar, não, uma palavra, uma coisa, olha, por que você não faz isso? Ajuda isso aqui, vem cá, uma palavrinha, um sorriso, é uma ajuda que a gente está fazendo, faz parte de nós. Aí é um modo da gente eliminar o egoísmo também, nosso, que orgulho e egoísmo, né? Que é Então, agora nós vamos comparar a China com os indo-europeus, né? Eles não, saíram e foram mandar. Os árias saíram e foram misturando com todo mundo, brigando, não crendo em nada, mas foram confraternizando, né? Exploravam novos lugares, confraternizando com outras tribos, brigando, tomando, não interessa, mas os arianos foram embora. E na Índia, aqueles que não quiseram ficaram lá, insularam também, ficaram fechados. Engraçado, né? O livre-arbítrio é um caso sério, né? Tem hora que você pensa que é bom, mas ao mesmo tempo Deus dá tanta responsabilidade para nós, né? Faz, você que sabe. Mas se não fizer isso, será que a gente ia aprender? Se tivesse tudo prontinho? Acho que não. Porque a gente tem que vivenciar aquilo para poder... Exatamente. Então, gente, é isso aí. Então, o livro diz aqui, a cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento, ou seja, isolamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo
na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada, da qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento de Deus, como diz Maná, acabamos de falar. E é isso aí. Então, devido à sua resistência, né, esse fechamento, a China ficou estagnada e parada no tempo, muito tempo, só vivendo ali do basicão. Os clãs, como no Japão, os samurais, aquilo ali, vivia os nobres, a classe mais baixa, e aí foram anos, milhares de anos. Lógico, nós vamos ver na frente aqui, a sabedoria deles era depois dos grandes mestres que foram os enviados do Cristo, né? Que nós vamos, semana que vem nós vamos falar aqui, que vai trazer muita coisa foi modificada, foram plantada, mas nem sempre sai como previsto, né? Dado a liberdade que nós temos de fazer escolhas, né? Mas o povo chinês, apesar disso, é espiritualizado. E no atual momento das transformações planetárias, a China já está vivendo uma grande mudança em relação às suas relações com outros povos. Ela se relaciona com quase todos os povos do mundo. Tem embaixada da China agora. Trocas comerciais. Todas. Os Estados Unidos não vive sem as importações da China. Se a China parar de exportar para o Brasil, vai faltar muita coisa. Vai faltar até bateria para o celular. E se o Brasil parar de mandar soja para lá, eles morrem de fome lá que não tem. Outro mais soja, carne, milho. Então, olha a beleza da coisa. Um dependendo do outro. Mas é isso que vai. É isso que vai evitar as guerras, as dissensões. Mas tem uns loucos lá, uns putos da vida, que acham que tem tanque de guerra para juntar, para tomar terra. Mas para que isso, gente? E a Ucrânia também é uma grande produtora de grãos. Grande produtora de fertilizantes. Pois é. Esses são os magos negros que estão, lamentavelmente, na direção de vários e vários países ainda. Mas com certeza cairão. É da lei, não tem como. Nada é para sempre, né? Então Jesus também enviou muitos espíritos missionários para a Índia, muitos, para ajudar o povo chinês. Muito antes da chegada dos espíritos remendados de Capela, o povo chinês já possuía grande conhecimento do plano espiritual. Conhecimentos esses que ajudavam na direção da solução dos problemas da vida. Então é isso mesmo que a gente está dizendo aqui, quer ver? A China é também convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender virtudes com outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora, nessas despretensiosas observações, sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. É o que nós vamos ver semana que vem, com os filósofos Forri e Confúcio, que nós vamos estudar na semana que vem, Lao Tse, que foram grandes nomes filósofos que fizeram. E, inclusive eu vou trazer, eu tenho em casa um exemplar do I Ching, que foi criado por Forri, para vocês conhecerem, que é um oráculo muito interessante, espiritualizado, que você consulta o oráculo, né? Isso na época deles, e você joga uns símbolos, 3 moedinhas, tem um símbolo deles, e cada livro vão fazendo triagramas, vai complementando, e você vai ler as respostas daquilo que você pediu e aquilo que saiu, como foi guiado espiritualmente, aquilo ali para você, como se fosse uma consulente, entendeu? Fazendo uma consulta, como se fosse uma cartomante, mas não é. É muito espiritualizado, porque as respostas são respostas muito, muito, muito filosóficas. É um livro difícil. Difícil, que nem sempre as pessoas entendem. E foi nessa época da China lá, desse insulamento, que ele foi criado.
Que ano que é essa obra que a gente está estudando? 1938. 38, você vê. Aí ela se falava da China lá. Então, E agora a gente está vivenciando a China abrindo as portas. aqui, quando escrevi, a China estava fechadíssima. 38, o Japão já tinha invadido a China. A segunda invasão japonesa da China. O Japão mandou na China. Uma ilha mandou naquilo lá. E colocou um imperador lá que era joguete deles, até que foram expulsos. Interessante, porque a gente está vendo o que Emmanuel está falando e já falando da potência que a China é, e a gente está vivenciando isso hoje. Nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. Então, a evolução está ocorrendo. Hoje, por exemplo, lá a China já... O Papa não pode colocar bispo lá, né? Eles têm que passar... O dono, como é que chama? O presidente tem que aprovar os bispos, né? Então, é a igreja católica chinesa. Mas funciona. Meio amarrada. Já deve ter alguém lá, evangélico. Devagarzinho vai ter. Mas o problema é o orgulho também que veio. O povo de Capela, eles são também, se julgam que são os melhores, que tem que dominar o mundo. E aí é bobeira. Dominar o mundo eles já dominam. Pelo comércio, pela indústria. E já recebem também isso aqui. Já vivenciam que precisam disso. Sabe que precisa do... Sim, mas o domínio deles é isso. Eles querem pegar onde tem terra, comprar terra para quê? Não é para abastecer o povo que comprou terra, não, é para abastecer eles, que tem mais de 2 bilhões, né? É uma forma de escravidão... diferenciada, né? Não é a bola na perna, mas é uma escravidão, uma dependência. Uma dependência. Então, mas é bobeira. Se você é bem relacionado, sempre o intercâmbio vai existir. Porque ninguém fabrica tudo, produz tudo que precisa. Sempre tem alguém que precisa de alguma coisa. Nós vimos essa vacina aí, quem começou lá na China, né? Que depois foi desenvolvendo. E essa vacina da Covid vai melhorar muito. Essa que nós todos tomamos é experimental ainda. Não sabemos se vai dar algum reflexo negativo ou positivo, mas melhorou. Mas vai ser muito mais aperfeiçoada. Como a da gripe. Quando saiu a gripe suína lá em 2009, foi aquele transtorno. Hoje todo mundo toma a vacina da gripe uma vez por ano. É bom. E nenhuma vacina é 100% também, né, gente? Porque, lógico. Mas já vem mais fraca com aquilo, né? Então isso aí é... E isso tudo contando com a dificuldade do idioma, que o chinês é complicado. Então, nos anos 50, 60, era só chinês. Hoje em dia eles falam inglês numa boa. Hoje o inglês lá é perfeitamente. Chinês? Vocês sabiam que até Portugal tinha uma colônia dentro da China? Ainda tem, mas falam português. Fala português, Goa, né? Portugal foi imperialista também. Na África, fala China. Fala com o sotaque de Portugal ainda lá. O sotaque português. O sotaque duro também, viu? O nosso sotaque é muito mais bonito, viu? Macau. Goa é aonde que é Goa? Na Índia? Lá perto. Goa é uma possessão portuguesa também, de onde? Vamos ver se o Google sabe aqui. Goa e Macau. Macau, né? Macau é China. Vamos ver Goa, onde que é. Interessante que eu tinha uma reportagem que as construções das casas lá é como se estivesse lá em Tiradentes. Na Índia. Tudo... Goa é a colônia portuguesa na Índia. Goa. Sul da Índia. G-O-A. Sul da Índia. É um estado no oeste da Índia, com um litoral que se estende pelo Mar Arábico. Sua longa história como colônia portuguesa, antes de 1961, é evidente das igrejas preservadas, tem lá as igrejas, tudo em Goa. E como é que chama a possessão? Hong Kong, inglesa. Foi devolvida para a China, mas eles não querem não. Porque... Mas ali aceitaram tudo, mas é um governo independente. Ali é o paraíso fiscal, né? Mas ali para a China é importantíssimo, claro. E o dinheiro, ele lava o dinheiro tudo ali, legalmente, numa boa.
Mas é isso aí, gente. A civilização chinesa é muito interessante. Vamos ver o que é em Macau, onde que fica. Macau é uma região autônoma da costa sul da China. É sul da China, Helena. Separada de Hong Kong pelo delta do Rio das Pérolas. Território português até 1999. Então, o que tem mais lá? Cassinos. À vontade. É a Las Vegas da Ásia, que chama lá. Então, essa é a história das colonizações que as pessoas usaram mais em detrimento do poder do que realmente no desenvolvimento, né? O que se explorar o Brasil, primeiro levaram o pau ao Brasil quase tudo daqui, né? Depois levaram o ouro tudo, esvaziaram aqui, a Faisqueira, São Gonçalo, Sapucaí, Campanha, tudo aqui era Minas de ouro. Minas de ouro, Minas de ouro. Ali, Silvianópolis. É. Então, Agora é minério de ferro. agora, mas pelo menos agora está vendendo, né? Antes era tomado, né? Era levado. Pelo menos eles estão pagando bem. Eles estão pagando. Porque pagava era centavos para É. toneladas. Mas ainda assim nós estamos com prejuízo, porque vai a matéria bruta, para lá a gente Compra o produto. já E vem. vai pagar mais caro, então acaba O perdendo. certo era fazer aqui e vender ela já pronta, né? Mas a Agregado. mão de obra lá é muito barata. É. Vai, volta tão barato, que o Brasil não tem como concorrer. Não tem. A mão de obra chinesa é uma mão de obra praticamente escrava, né? A malha ferrada Disciplina. de trem, de ferro, né, lá nos Estados Unidos, a maioria foram construídos por chineses, Chinesa. enquanto escravos ainda, por sinal. Não Escravos. como trabalhadores largados, não, escravos. Escravos. Então é isso aí. E aqui no Brasil também teve muitos chineses escravos que vieram também para trabalhar na malha da construção. Então, gente, o Brasil ainda tem o seu karma também, né? Guerra do Paraguai, os índios, a escravidão. É umas coisinhas que nós estamos pagando até hoje, viu? Fazer o quê? A quem muito foi dado. Isso também, né? Olha o quanto foi dado. É isso aí. Gente, quem vai fazer a prece hoje? Eu quero que alguém se habilite. Senão vai ser por livre, espontânea pressão. Eu fiz semana passada, né? Quem vai fazer? Cada um vai treinando, né? É, ué. E aí, Geraldo, se habilita? Que bom, feliz. Em gratidão por tudo que temos e passamos. Por isso faz parte da nossa vida. Agradecemos ao nosso irmão e mestre Jesus por nos auxiliar e enviar seus benfeitores, seus auxiliares, para que nos ajude nessa evolução, nas provas e nas expiações que temos que passar ao longo dessas vidas. Pedimos, Senhor, simplesmente pelos enfermos que estão nos hospitais, pelos enfermos que estão à mercê da existência das ruas, os moradores da sarjeta, os debilitados mentais, que perderam a condição de sua própria existência. Pedimos, Senhor, que envie os seus auxiliares às nossas casas, às casas de nossos familiares e às casas dos mais necessitados que nos pedem oração. E agradecemos pelo auxílio que tem nos dado.
Agradecemos por nós e pelos desencarnados que aqui estão estudando conosco e aproveitando esses ensinamentos que nos auxiliam na evolução aqui e nos outros planos espirituais. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Até a próxima semana, se Deus permitir.